Hoje a gente vai mergulhar numa daquelas histórias clássicas, sabe? A de um homem que tentou com todas as forças fugir do próprio destino. É uma jornada que fala sobre desobediência, sobre consequências bem inesperadas e, no final, sobre uma grande lição de misericórdia. Vamos conhecer a história de Jonas. E essa é a grande questão que move toda a narrativa, né? O que acontece quando a gente tenta fugir daquilo que parece ser o nosso propósito? Será que dá para escapar? E o que vem depois dessa tentativa? É sobre isso que vamos conversar. Bom, tudo começa com o nosso personagem principal, o profeta Jonas. Ele recebe uma ordem, uma missão bem direta. Mas a reação dele é o que dá o pontapé inicial para todo esse drama. Olha só o contraste. A missão era clara: ir para o leste, para Nínive. Nínive era a capital do Império Assírio, inimigos declarados do povo de Jonas. E qual foi o plano dele? Fugir na direção exatamente oposta, para o oeste, para Tarsis, que na época era tipo o fim do mundo conhecido, mais longe impossível. E o Jonas não fica só no pensamento não, ele age rápido. Desce para o porto, acha um navio indo para o lugar mais distante que ele podia imaginar, paga a passagem e embarca. Ele realmente achou que podia simplesmente virar as costas e deixar a responsabilidade para trás. Só que, como a gente pode imaginar, fugir do propósito não é bem assim tão simples. A fuga de Jonas acaba provocando uma sequência de eventos, digamos, bem dramáticos em alto mar. Mal o navio se afasta da costa, do nada, uma tempestade violenta e repentina desaba sobre eles. E não era uma chuvinha qualquer, não. Era uma tempestade tão forte que parecia que ia rasgar o navio no meio. A situação piora muito rápido. As ondas são gigantes, o vento não dá trégua e a estrutura do navio começa a ceder. O pânico toma conta dos marinheiros, que eram caras experientes e nunca tinham visto nada parecido. No desespero, os marinheiros decidem tirar a sorte para ver quem era o culpado por aquela calamidade toda. E claro, a sorte cai em quem? Em Jonas. Ele confessa que está fugindo da sua missão e, para tentar salvar todo mundo, ele mesmo diz: me joguem no mar. E é o que eles fazem. É aqui que a história vira lenda. Em vez de morrer afogado, Jonas é engolido por um peixe enorme. E lá ele fica, por 3 dias e 3 noites, na escuridão total, no fundo do oceano. É o ponto mais baixo da vida dele, um isolamento completo para ele confrontar o que fez. No fundo do poço, literalmente, a atitude de Jonas muda. A rebeldia dá lugar à rendição. Confrontado com o fracasso total da sua fuga, de dentro do peixe, ele finalmente ora. Depois da oração, o peixe o vomita em terra firme. A história podia acabar aí, né? Mas a missão de Jonas ainda estava de pé. Ele recebe uma coisa muito rara, uma segunda chance. E a missão? Não mudou nada. A ordem é exatamente a mesma, o que só reforça aquela ideia de que o destino dele era inevitável. Dessa vez, depois da experiência, digamos, traumática, Jonas obedece. Então lá vai Jonas para Nínive, que era uma cidade imensa. Mas a pregação dele, bom, deve ser a mais curta e menos empolgada da história. Ele simplesmente anda pela cidade e solta essa frase, um aviso seco, direto, sem nenhum apelo, sem nada. E aqui a história dá uma virada de 180 graus. Contra todas as expectativas, principalmente as de Jonas, aquela mensagem minúscula tem um efeito gigantesco. A cidade inteira para ouvir. A reação é imediata e é total. Não é só um grupinho de pessoas, não. Do rei no trono ao cidadão mais simples. Todo mundo se envolve. Eles jejuam, se vestem com roupas de luto e o próprio rei baixa um decreto ordenando o arrependimento de toda a cidade. E isso mostra uma coisa poderosa. Diante daquela mudança sincera da cidade inteira, a destruição é cancelada. A misericórdia vence o julgamento. Um final feliz, certo? Bom, não para o Jonas. Pois é, a história não termina com a salvação da cidade. Ela termina com a reação de Jonas a essa salvação. E é aí que vem a lição final, que talvez seja a mais importante de todas. Olha só que ironia. O profeta fica furioso porque sua profecia de destruição não se cumpriu. Ele se senta do lado de fora da cidade, bravo porque os seus inimigos foram perdoados. Ele queria justiça, queria destruição e não a graça da compaixão. Para ensinar uma última lição, acontece uma pequena parábola ali na hora. Uma planta cresce milagrosamente para dar sombra a Jonas e ele fica todo feliz com aquele conforto. Mas no dia seguinte, uma larva come a planta e ela seca.
E Jonas fica furioso com a perda daquela plantinha. O conflito todo se resume a isso aqui. Para Jonas, a justiça era clara. Nínive era má e merecia ser destruída. Para ele, a misericórdia era um erro. Já na outra perspectiva, o objetivo principal sempre foi a misericórdia, dar uma chance através do arrependimento. E a história acaba assim, sem uma resposta, mas com essa pergunta. Uma pergunta feita para Jonas, mas que ecoa para todos nós. Como alguém pode se importar tanto com uma planta que não fez nada para merecer, mas não se importar com o destino de uma cidade inteira cheia de gente? É uma pergunta poderosa que fica no ar sobre compaixão e sobre o que a gente realmente valoriza.